Olá, mulheres queridas, sejam bem-vindas a mais uma live, mais um momento especial, onde nós vamos estar juntas, sendo cheias da palavra de Deus na nossa vida. E estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Boa tarde, Jana, que bom que você está aí, querida. E Deus tem falado muito comigo há algumas semanas sobre essa palavra, sobre frutificar, como dar frutos. E eu sei que tem algo profundo do coração que Deus tem colocado na minha vida, me ensinado de várias formas que eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Então eu não sei em que momento da vida cada uma que está assistindo aqui hoje ou que vai estar entrando, que vai estar assistindo esse vídeo posteriormente está. Eu sei que Deus tem um plano, Deus nos projetou para que a gente dê frutos desde o início de tudo. Nós fomos projetadas para dar frutos. E se isso não está acontecendo na nossa vida, muitas vezes é porque a gente inverte a sequência. A gente quer o fruto antes de todo o processo que existe. E eu quero falar hoje com vocês sobre este processo que Deus tem colocado no meu coração. Então eu vou esperar mais um minutinho, que o Instagram, fiquei sabendo que ele está demorando um pouquinho mais para informar os seguidores que a gente tá ao vivo. Enquanto isso, eu quero colocar essa música pra gente ouvir, que ela é muito linda, e eu vou compartilhar por aqui. Quem puder compartilhar. Esperança para nós. Com o cheiro das águas, quando a gente está conectada com Deus, a gente floresce, a gente frutifica. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Sempre existe esperança. Vamos chamando as amigas aí que a gente já vai começar a falar desse tema tão importante. Tô chamando o pessoal do meu perfil, vem pra cá, ó. Tem muita gente que não tá acostumada. Eu tô live no outro perfil também. Que você possa florescer e frutificar, minha querida. Falaremos de chaves preciosas hoje. E eu já vou iniciando então o nosso momento aqui especial. Porque o que Deus tem para liberar para nós hoje é muito precioso. E hoje, diferente dos outros dias, eu não fiz uma oração para iniciar, mas eu quero fazer uma oração para iniciar nesse momento. Se você puder fechar os olhos onde você está ou se concentrar. Pai querido, Deus amado, estamos aqui por Tua causa, não é por nossa causa, mas é porque o Senhor tem um propósito em tudo isso. Eu sei que as pessoas que estão aqui estão porque o Senhor encaminhou. E eu te agradeço de todo o meu coração.
Que o Senhor possa liberar a Tua palavra nesse momento e que possamos crescer com as coisas lindas que o Senhor tem revelado para nós. Senhor, eu sou grata. Eu sou grata por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida de cada uma das Tuas filhas que está aqui. E que chaves sejam destravadas hoje, que destinos sejam liberados. Que o Senhor use a minha vida para falar com cada uma das mulheres que está aqui, ao vivo ou assistindo posteriormente. Eu te louvo de todo o meu coração. Em nome de Jesus, fala conosco essa tarde. Amém. Amém, queridas! Então nós vamos conversar hoje sobre sermos mulheres frutíferas. Deus nos criou para isso. Desde lá do Éden, desde Eva, nós somos criadas para dar frutos. Acontece que hoje a gente vive na era da mulher tarefeira. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer. Nós vivemos na era onde a gente quer fazer tudo. E eu sou uma dessas mulheres, né? Sempre fui uma dessas mulheres que a gente quer assumir tudo, a gente quer fazer tudo. E a nossa era, a nossa geração e a geração nova que está vindo também, isso é mais forte ainda, a gente foca nos resultados. Nós somos a geração das coisas instantâneas. A gente quer logo ver o resultado. E quando a gente vê na palavra de Deus, e isso foi sempre algo que eu fiquei questionando, sabe? A palavra fala que a gente tem que dar frutos. Então, uma mulher focada em resultado, e quem não me conhece, eu vivi 18 anos no mundo corporativo e a gente é muito treinada a dar resultado. Então, quando você lê que uma árvore que não produz bons frutos será lançada no fogo, você fala que uma árvore que não produz nada vai ser lançada fora. Você fala, nossa, eu preciso produzir frutos, eu preciso produzir frutos, eu preciso produzir frutos. E aí a gente sai querendo dar frutos. E aí os frutos não vêm. E o que acontece? A gente se frustra. Não é verdade? Quantas aqui já não se frustraram, que fizeram o melhor que podiam, fizeram tudo aquilo que podiam e os frutos não apareceram? Não é verdade que acontece isso com a nossa vida às vezes? Com a minha já aconteceu diversas vezes. Quando a gente vai na nossa força, querendo que os frutos apareçam, os resultados apareçam, eles não vêm. Ou se vêm, vêm assim, de uma forma diferente daquilo que a gente imaginou. Sabe, e eu tava refletindo sobre isso, e quando eu me mudei para uma casa em agosto, né, do ano passado, e aqui a gente tem vários pés de frutas. Eu sempre fui uma mulher mais urbana, nunca fui muito rural, não. Então eu entendo muito pouco dessas coisas, tô aprendendo agora. Diferente do meu marido, a gente é o oposto. E é interessante de ver que cada fruta, cada pé produz o seu fruto no período certo, na estação certa. E nenhum deles você precisa ficar falando, produza fruto, produza fruto, produza fruto. Eles não precisam fazer força, porque o produzir o fruto é natural. Eles foram feitos para isso. A mangueira foi feita para produzir manga. Aqui tem uma figueira, gente. Eu nunca tinha visto uma figueira na vida. Pode dar risada de mim, tá? Mas eu não sei se alguém tinha visto uma figueira antes, mas aqui tem uma figueira. E você vê essas plantas produzirem os seus frutos, a gente vê que é algo realmente que elas nasceram para isso, assim como eu e você. Nós nascemos para produzir frutos. Só que o grande contraponto disso tudo é que, como eu já falei, nós mulheres dessa geração, a gente quer o quê? Resultado rápido. A gente quer produzir fruto rápido, de uma hora para outra. A gente já quer começar a plantar e quer começar a colher. Já. A gente não quer esperar. E eu tenho 4 lições sobre isso que Deus tem colocado no meu coração, que eu tenho aprendido em todo esse processo. Então, para quem não me conhece, né, eu passei 18 anos no mundo corporativo
Eu decidi sair depois que os meus filhos nasceram, comecei a trabalhar com coaching, fiquei um bom tempo trabalhando com coaching para mulheres, e aí Deus me fez parar tudo. E eu fiquei 1 ano e meio dentro de casa, sendo trabalhada por Deus. E em março desse ano foi que nós voltamos e então em abril começamos o Essencialmente Mulher. E essa foi uma lição, eu pensando comigo durante esse período que 1 ano e meio que eu fiquei só em casa mesmo, acho que cheguei a fazer uma palestra, 2 só, mas como a gente luta com a gente mesmo. Quem está acostumada a resultado, a produzir muito, quando é parada por um período, a gente se cobra porque a gente acha que não está acontecendo nada, né? Que a gente está desperdiçando o nosso tempo, que jogando fora, enfim, e a gente se cobra e fica numa luta interior muito, muito, muito grande. Isso aconteceu diversas vezes comigo. Quem está acostumada a produzir, trabalhar, enfim, a gente tem essa luta. Nós somos ensinadas, as mulheres, a carregarem o mundo nas costas. E nem sempre é isso que Deus quer para nós. A gente se esquece do processo e a gente sim entrega muito resultado, mas a gente não produz um fruto, o fruto que está de acordo com aquilo que Deus nos desenhou para dar. Só que para a gente produzir esse fruto que Deus nos desenhou para dar, existe um processo antes desse fruto vir à tona. E esse processo que eu quero falar um pouquinho com vocês. São 4 lições preciosas. E se você ainda não chamou suas amigas, chame agora. Tenho certeza que essa palavra vai fazer diferença na vida delas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que todo fruto, ele começa com uma semente. Isso, todo fruto começa com uma semente. Então, você tem um fruto aqui e a semente aqui. Então, primeiro você tem a semente e depois de um tempo o fruto virá. Muitas vezes, Deus nos dá sementes na vida. E presta atenção no que eu vou te dizer. E a semente foi feita para quê? Para a gente usufruir da semente? Não. A gente vai comer a semente? Não. A semente foi feita para a gente plantar. Ou seja, eu ganhei uma semente, imagina que você está ganhando uma semente aí agora. Se imagina ganhando, né? Veio uma semente do céu para você. Você ganhou essa semente. Aí você pega, ganhei uma semente, não vou largar dela nunca mais. Não. A semente foi feita para ser plantada. Ou seja, ela foi feita para ser renunciada. A semente foi feita para que você abra mão dela. Quando Deus nos dá uma semente, aliás, Ele só dá semente para quem semeia, está escrito lá em Coríntios. Quando Deus nos dá uma semente, Ele espera que nós semeamos essa semente. Se eu guardo a semente para mim e não semeio, eu não vou ter uma árvore e eu não vou ter frutos. E essa palavra sobre a semente, entenda. Então entenda o conceito, Deus dá a semente e o fruto. Só que a semente vem primeiro. E eu preciso renunciar à semente. Tem a ver com a renúncia. Tem a ver com abrir mão de muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas que Deus já nos deu. Porque essas coisas vão ser sementes para os frutos que virão. E eu quero trazer aqui a nossa memória para a gente conversar a história de Ana. Não sei se você já ouviu falar, mas a história de Ana, casada com Eucana, ela era estéril e naquela época se podia casar com outras mulheres, então tinha a outra esposa de Eucana, que era Penina, e ela tinha muitos filhos, e Ana era estéril.
E um dia, depois de tantos anos clamando a Deus por um filho, ela se prostrou lá no tabernáculo e diante de Deus, ela fez um propósito. Que se Deus a desse um filho, ela o devolveria. Ela o devolveria. Sabe, naquela época o povo tinha se corrompido. E o Espírito Santo de Deus procurava um ventre que estivesse disponível a renunciar à semente. Samuel foi gerado no ventre de Ana, porque Ana estava disponível a renunciar. Samuel foi uma semente. Depois que Ana o entregou, e depois de algum tempo, depois que Samuel já havia sido desmamado, ela cumpriu o propósito que tinha feito e o levou ao templo. E Samuel foi um dos grandes líderes do povo de Deus. Foi um grande profeta. Porque Deus encontrou alguém disponível a renunciar. Alguém disponível a cumprir o propósito dele. Sabe, minhas queridas, eu tenho visto muitas mulheres pegando as sementes que Deus deu e usufruindo dessa semente. Só que se Ana não tivesse devolvido Samuel de volta, não sei se Deus a haveria abençoado, porque ela teve outros filhos depois. Então Deus encontrou em Ana esse coração. E através dessa semente, o povo de Deus foi abençoado, foi conduzido. E Ana realizou seus sonhos, porque depois de Samuel ela teve outros filhos. E imagina saber que o teu filho, o teu primeiro filho, primogênito, filho da promessa, ele foi grande perante os profetas de Deus. Sabe, quando Deus falou essa palavra no meu coração, Ele me levou a refletir sobre tantas mulheres que têm colocado outras prioridades. Deus tem abençoado com filhos, com casamento, financeiramente, com trabalho. Só que isso aí deveria ser uma semente. Eu não estou falando que você tem que entregar tudo, não. Eu estou falando de prioridades na vida. Sabe, Deus tem colocado que existem coisas que precisam ser renunciadas. E Deus já falou no teu coração que você precisa renunciar, abrir mão. Quando Abraão levou Isaque para ser sacrificado no monte, ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. Ele creu pela fé, e as coisas de Deus são meio malucas assim mesmo, para nosso raciocínio humano. Mas Deus, Ele dá a semente para aquele que semeia. E tem uma outra passagem em Salmo 126 que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Sabe o que isso quer dizer? Que você, quando Deus te dá uma semente, e eu não sei qual é a semente que Deus tem te dado, você precisa lançá-la na terra. E muitas vezes a renúncia dessa semente não é simples, dói a nossa carne. Sabe, minhas queridas, quando eu renunciei uma carreira corporativa de 18 anos, doeu. Porque era tudo o que eu tinha construído. Deus tinha me abençoado aquele período.
quando eu resolvi parar todos os projetos que eu tinha porque Deus mandou, foi uma renúncia difícil, mas eu creio que foi uma semente que Deus estava me dando, que precisava ser plantada. Entendem isso? Eu quero que vocês entendam isso, que a gente tem que entender a diferença da semente e do fruto. Às vezes a gente confunde as coisas. E se Deus nos manda renunciar a algo que Ele nos deu, é porque o que Ele tem para entregar para mim e para você é muito, 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 muito maior do que aquilo que a gente sonhou. Então, se Deus está te pedindo hoje para abrir mão de alguma coisa, entenda que essa coisa que você vai abrir mão é a semente que vai fazer com que você frutifique muito lá na frente. Entende isso, minha querida? Recebe essa palavra. A segunda coisa, depois que a gente decidiu abrir mão dessa semente, essa semente que Deus nos deu, existe o tempo de germinar. Tem a história do bambu chinês, talvez você conheça, talvez não, mas diz que ele fica anos criando raízes profundas na terra, e depois de muitos anos apenas que você vai vê-lo brotar, mas quando ele cresce, ele é forte. Nenhuma tempestade consegue derrubá-los. Sabe, minha querida, quando a gente imagina Ana, quando ela entregou Samuel de volta, que foi aquela semente, talvez ela tenha passado por períodos bem complicados de questionamento interno. Mas deixa eu te dizer, criar raízes acontece no secreto. E quando Deus me tirou das redes sociais, das palestras, dos treinamentos, eu creio que foi isso que Ele quis fazer com a minha vida, e talvez seja isso que Ele esteja querendo fazer com a tua vida hoje, por isso que Ele trouxe essa palavra no meu coração. Criar raízes profundas. Eu sinto que Deus tem chamado mulheres que estejam dispostas a criar raízes profundas. Mulheres profundas, que não são levadas a qualquer vento de doutrina, que não são levadas a qualquer coisa, a qualquer tempestade. É isso que Deus quer produzir em nós. Profundidade. Depois que a gente semeia aquilo, a semente que Ele nos deu, depois que a gente abre mão daquilo que Ele nos deu, a gente o coloca como prioridade na nossa vida e as outras coisas passam a ser secundárias. O nosso coração deixa de ser no nosso projeto, nos nossos sonhos, a gente é meu, não. Eu coloco tudo diante de Deus e Ele passa a ser a minha prioridade. Eu abro mão do resto. O que Deus vai nos dar é muito maior do que tudo aquilo que eu sonhei. Ah, minhas queridas, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. A gente tenta deixar essa palavra de lado, sabe? A gente não quer olhar para isso. Mas é uma verdade profunda. E deixa eu te dizer, os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Mas Ele está procurando para colocar os sonhos dele no coração de mulheres dispostas a semear. Mulheres dispostas a pegar as sementes que Ele tem dado e sair e negar a si mesma, negar os próprios sonhos para colocá-lo em primeiro lugar na vida. Mulheres que sejam profundas, mulheres que desenvolvam raízes profundas na palavra. A gente está falando, lembra que a gente está falando de um segredo para ser uma mulher frutífera, como ser uma mulher frutífera. Então não adianta querer sair correndo, dando fruto, se você não tiver uma semente, uma boa semente vinda do céu, que você abra a mão dela e semeie.
E que você esteja disposta a esperar o tempo para que raízes profundas sejam criadas. Ah, Deus quer isso. Deus quer intimidade com você, minha querida. Deus quer que você esteja disposta a abrir mão de tudo por Ele. E não significa que Ele vai te tirar tudo. Não foi isso que Ele fez com Abraão, quando ele estava disposto a entregar o filho Isaque. Ele fez de Isaque uma grande nação. Mas Ele quer o teu coração em primeiro lugar. Ele quer que a semente que Ele te deu, você esteja disposta a lançar. Você esteja disposta a esperar o tempo das raízes serem produzidas em você, para que quando essa árvore cresça, ela seja forte, aguente os ventos e as tempestades da vida. Terceira coisa, e isso Deus tem falado muito comigo, antes de gerar frutos visíveis, essa árvore que está sendo, então, criando raízes profundas, que a gente cria na intimidade com Deus, com a leitura da palavra, com o tempo de oração, nós desenvolveremos frutos invisíveis. E o que é isso, Vanessa? O que é um fruto invisível? Em Gálatas diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Sabe, minhas queridas, às vezes Deus nos leva para esse tempo de criar raízes. Sabe o que Ele está desenvolvendo? O nosso caráter. O nosso caráter como mulher de Deus, como mulher cristã, como mulher segundo o coração de Deus. E nesse moldar, Ele vai tirando de nós os padrões desse mundo, muitas coisas que a gente foi aprendendo pelo ouvir, por ver outras pessoas fazendo, tantas coisas que a gente aprende. Mas Ele vai nos moldando, sabe, nesse processo. E não adianta a gente falar da boca do amor de Deus, falar que Deus nos dá paz, falar para as pessoas que a gente precisa ter paciência, que a gente precisa ter bondade, se a gente mesmo não experimentar isso aqui dentro do nosso coração. Quando o Espírito Santo produz em nós esse fruto que é gerado por Ele dentro de nós, essa semente que nós plantamos e ela foi sendo gerada dentro de nós. Quando aquilo que é invisível começa a frutificar, isso transcende para o visível. Como eu disse para vocês no início, nenhuma árvore faz força para produzir fruto. Quando você deixar o Espírito Santo te moldar e o fruto do Espírito verdadeiramente estiver dentro da tua alma e do teu coração, quando você tiver as suas emoções curadas, que ninguém tem o fruto do amor e tem falta de perdão no coração, tem ódio, não dá. Quando a gente vai gerando todas essas coisas dentro de nós, todas essas características dentro de nós que Deus vai nos moldando com experiências reais, sim, são experiências reais. Você só consegue aprender a ter paciência quando você passa por um processo e você precisa desenvolver isso. Você só aprende cada uma dessas coisas pela experiência. E antes de você ensinar para alguém algo, você precisa viver. Então, são esse fruto interno, o fruto invisível, ele tem que acontecer primeiro. Então vamos voltar. Eu preciso entender o que é uma semente e o que é um fruto. O que Deus me deu e Ele está dizendo que não deve estar em primeiro lugar da minha vida, que eu preciso abrir mão. Tem coisas que Deus nos manda renunciar. Renunciar a uma profissão, renunciar a algo que está tomando lugar de Deus na minha vida, às vezes uma música, às vezes uma novela, às vezes um comércio,
alguma coisa, às vezes os meus filhos, o meu esposo, o que está tomando o lugar de Deus na minha vida? É isso que eu preciso renunciar. E aí depois que eu fizer isso, que eu plantei essa semente, eu tenho que dar o tempo aqui, do Senhor criar raízes profundas dentro de mim. E começar a gerar o fruto que é invisível, trabalhando as minhas emoções, curando aquilo que precisa ser curado, mudando aquilo que precisa ser mudado, mudando a minha mente, transformando a minha mente. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho intimidade com Deus, quando eu me encho das coisas de Deus. É isso que faz o meu processo de transformação. E em quarto e último ponto que eu queria deixar para vocês, quando você estiver pronta, os frutos virão. No tempo certo, que não é o tempo certo, é o tempo de Deus. O que eu quero dizer para você, minha querida, é que você não precisa sair correndo atrás de produzir frutos. Não é isso. Mas você precisa semear aquilo que Deus tem dado na tua mão. Você tem que esperar o tempo certo. Nesse tempo, você tem que permitir que raízes profundas sejam criadas dentro de você e o fruto do Espírito se desenvolva. Porque a hora que você estiver pronta, assim como chega o tempo do morango, aliás, é minha fruta favorita, o tempo da manga, o tempo da uva, do abacate, de todas as frutas, quando chegar o tempo certo, o fruto, ele vai fluir de você. Não vai ser um peso, mas vai ser algo natural. Porque, mulher, você foi feita para dar frutos. Você foi feita para frutificar. Só que para frutificar, você precisa passar por esse processo. E mais do que isso, você precisa estar alicerçada na fonte de água viva, que é o Senhor. E eu quero deixar para você hoje um versículo que eu quero que você, a hora que tiver um tempo, você leia isso. Se você puder fazer isso agora comigo, você faça de uma forma profética na tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, esse processo de gerar frutos, de ser frutífera, é algo que vai ser contínuo na nossa vida. Eu nunca vi uma mulher que dá frutos, todos os frutos em todas as áreas ao mesmo tempo. É mais ou menos assim, cada fruta é uma estação, não é? Então Deus vai trabalhando em cada área da nossa vida. Ele é um gentleman, ele vai devagarinho. Então ele fala, agora eu vou trabalhar nessa área. Às vezes ele trabalha mais que uma, tá? Mas geralmente ele vai lá naquela área, trabalha e a gente produz frutos. Daí ele vai em outra área, a gente produz frutos. Sabe? Deus vai dando semente, ele vai dando a semente conforme a gente vai semeando. É um processo contínuo. E eu creio que não vai terminar nunca enquanto a gente estiver nesse mundo. Porque a gente deve buscar a perfeição, ser de perfeitos como eu sou perfeito. E é um longo caminho, queridas. É um longo caminho. Mas é um caminho lindo de se trilhar. É um caminho que vale a pena. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores e melhores que os nossos. Quando a gente está disposta a seguir as coisas do jeito dele, não do nosso jeito, que é tudo rápido. Mas quando a gente está disposta a seguir as coisas do jeito dele, nós nos tornaremos mulheres frutíferas e de uma fruta boa. E mais do que isso, nós vamos agradar o agricultor. A nossa vida vai chegar a ele como um aroma suave, na doce presença do Espírito Santo. Eu quero que o Senhor olhe para a tua vida. Eu quero que o Senhor olhe para a minha vida e diga, olha lá, ela está seguindo cada etapa, ela está seguindo a minha vontade. Ah, filha, entra
para o gozo do teu amado. Que Deus possa olhar a minha e a tua vida como videiras frutíferas. Salmo 128, que é um dos capítulos que meu esposo mais gosta, ele fala do homem que teme ao Senhor. E lá diz que sua mulher será como videira frutífera em sua casa. É essa videira frutífera. Você que é casada ou que ainda vai casar, Deus deseja que você seja uma videira frutífera. E que você possa ser acolhida pelos braços do Senhor. Porque você produziu os frutos que Ele desejou para você. Que Ele possa achar na tua vida, assim como achou no ventre de Ana, disposição para se render, disposição para renunciar, para que Ele possa colocar os projetos lindos dele no teu coração, que possam ser gerados projetos do trono de Deus. A gente pode gerar um monte de projetos nossos. Eu sou uma pessoa cheia de ideias, tenho 1000 ideias. Aliás, é uma das coisas que eu me controlo para não ter, porque eu fiz um propósito com Deus, eu quero só os projetos que venham dele agora. Os meus eu caio na tentação e deixo de lado, sai de lado. Eu quero viver os sonhos e os projetos de Deus. Espero que você queira a mesma coisa na tua vida, porque os sonhos e projetos de Deus são maravilhosos e não podem ser frustrados. Lá em Jeremias 17, 7 e 8, tem um versículo que diz o seguinte: Feliz, eu vou ler na versão NVT, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Eu quero que hoje, você que está aqui comigo, fale isso de uma forma profética na tua vida. E você pode fazer isso. E eu vou falar de um jeito para mim. E você repete colocando o teu nome. Eu sei que isso vai ser precioso para a tua vida. Então vamos lá. Eu usei um pouco das duas versões, tá? A NVT e a NVI, ok? Bendita e feliz sou eu, Vanessa. Você pode colocar o seu nome. Que confio no Senhor e cuja esperança está nele. Porque sou como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Eu não receio quando vem o calor, pois minhas folhas ficam verdes. No período de seca, não me perturbo e não deixo de dar frutos. Ah, minha querida, se você se entregar e se conectar com aquele que é a fonte de água e crescer no tempo certo, você jamais deixará de dar fruto. E frutos que vêm do trono de Deus, frutos que alegram o Pai. Esse é o meu desejo para você, que você possa ser uma mulher frutífera, não do teu jeito, mas do jeito de Deus, porque esses frutos permanecerão. E quando vier a tempestade, quando vier os intempéries da vida, você permanecerá, porque você tem raízes profundas, porque você soube priorizar, você soube renunciar ao que era preciso, você soube esperar o tempo certo. Então você vai frutificar. Quero orar por você nessa tarde. Pai amado, Deus querido, o Senhor conhece o coração de cada mulher que está aqui nessa live. Ah, Deus, que essa palavra possa ser geminada no coração delas e possa gerar frutos
assim como nós falamos, que cada uma de nós possamos ser árvores frutíferas, mulheres frutíferas diante do Senhor. Esse é o teu desejo, Pai. Nos ajuda a abrir mão daquilo que precisamos abrir mão. Nos ajuda a renunciar ao que é preciso. Nos ajuda a sermos mulheres profundas, com intimidade contigo, Pai. Nos ajuda a sermos moldadas pelo fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade, benignidade, paciência. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Precisamos de Ti. E eu creio com todo o meu coração que o Senhor tem frutos lindos para cada mulher que está aqui, para cada uma de nós. E eu te louvo pela Tua palavra, que é sempre viva e nunca volta vazia. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém, queridas. Um grande beijo para vocês. Lembrando que toda terça nós temos a nossa convidada especial. Na próxima semana vai ser às 20 horas, no nosso momento Inspiração entre Amigas. E na quinta-feira nós temos o nosso encontro semanal, às 16 horas. Não se esqueçam de compartilhar essa mensagem e com as suas amigas queridas. Se você precisar, reveja quantas vezes quiser, vai ficar salvo no IGTV. E que Deus possa te abençoar, que você realmente possa ser uma mulher frutífera. Se essa palavra não falou no teu coração, não se esqueça de comentar depois, nos comentários do vídeo que ficar salvo. Me conta o que Deus falou com você nessa palavra, ou dê um print, me conta de alguma forma nas redes sociais. Vou amar saber aquilo que Deus falou com você através dessa mensagem tão profunda, que é sermos mulheres frutíferas. Esse é o meu desejo para você. Um grande beijo. Deus te abençoe. Até a próxima.